Hoje eu tô caçando conversa com ele, que é ator, comediante, humorista, e ele dá vida a Digé do Pão com Ovo. Meu convidado é ele, Adeilson Santos. Sim. Muito obrigado, Adeilson, por aceitar o convite. Demorou, mas cheguei, né? Nessa vida corrida da gente, mais uma hora dá. Graças a Deus. É importante informar que nós estamos sem máscara, mas nós fizemos os testes de Covid. Sim, é importante. Beleza? Nesse momento tão difícil, é importante fazer teste, né, para poder garantir, né, a segurança de todo mundo. E continuar as restrições, o uso de máscara, álcool em gel, beleza? Nossa preocupação aqui com a Covid. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Passando esse momento difícil, mas tá tudo bem, graças a Deus. Levando os projetos na medida do possível. Adeilson, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Fala. Hoje em dia, você é o Adeilson Santos e nas horas vagas tu é a Digé? Ou você já é a Digé e nas horas vagas tu é a Adeilson Santos? Me conta como é que tá a tua vida aí. Na verdade, assim, eu sou Adeilson Santos e até eu acordar, né? Depois que eu acordo, aí já tem programa para fazer, aí já entra a Digé e só sai depois do trabalho. É mesmo? Geralmente é assim, porque a gente tá com um programa que tá no ar, né? Que agora era Barracão Pão com Ovo, no mês de junho, e agora começou o mês de julho de férias com Pão com Ovo. Então o programa começa 1h, mais 11 horas já começa a maquiar. Aí termina 2, 3, se tiver gravação a gente estende, senão o Digé vai descansar e volta no outro dia. Então, são 12 meses já fazendo maquiagem todos os dias. E essa maquiagem, tu já sabe fazer? Consegue fazer por conta própria? Olha, não tem como falar de Digé sem falar de Clarice, né? Sim. A maquiagem de Clarice, né, o César consegue fazer uma maquiagem bem mais elaborada. A da Digé ela é mais básica, até porque a Digé ela não tem muito tempo também para estar fazendo maquiagem. Uhum. Digé tem muitos filhos para criar. Então, assim, a maquiagem da Digé já é mais básica, mas ela não abre mão da sombra azul, né? Sim. Virou marca registrada da Digé. Aquela sombra. Mas coisas rápidas a gente faz. Depende muito. No caso do programa, a gente faz uma maquiagem, ela é feita quase do meio do rosto para cima, porque o resto é ocupado por máscara, né? Que a gente faz o programa de máscara. Entendi. E Adeilson, como é que era a tua vida na infância? Tu é daqui de São Luís mesmo? Sou de São Luís, né? Meu nome é Adeilson de Jesus Costa Santos. Acho tão chique quando alguém fala isso na entrevista. Meu nome é fulano de tal, o nome completo. Meu nome é Adeilson. Eu sou da Madre Deus, nasci na Santa Casa, ali na Rua do Norte, mas fui criado na Madre Deus. Né? Mas eu tenho influências também do Maracanã por conta do meu pai, né? Que a minha mãe é da Madre Deus, meu pai é do Maracanã. Mas eu sou filho da Madre Deus, nascido e criado. E com ele, na tua casa tem teus irmãos? Quantos irmãos? Foi o casamento do casamento da minha mãe com meu pai, nós éramos 3. Infelizmente a minha irmã nasceu com microcefalia na época, morreu ainda jovem, com 12 anos, então ficou eu e o Anderson. Depois a gente acolheu uma terceira irmã, né, que foi morar com a gente, que é a Marinildes, e do casamento do meu pai, do segundo casamento, tem um outro irmão, que é o Emerson. Então, na verdade, nós somos 4, né? E aí, né, como é que era essa vida na infância? Vocês já gostavam de comédia? Como era? Não, na verdade, eu sempre fui muito moleque, né? Na verdade, o teatro, depois do teatro, eu fui perceber que realmente quem eu era. Mas eu sempre fui, mas fazendo uma retrospectiva, eu sempre gostei de estar com brincadeiras, de fingir que estava passando mal, que eu odeio isso. Sempre lá diz, olha, o dia que tu estiver passando mal de verdade, tu vai ver que ninguém vai acreditar, porque eu sempre gostei de fingir que estava desmaiando, ou que estava passando mal, tinha essas viagens, assim, essas brincadeiras, mas eu sempre fui, assim, em algum momento, na escola não, os meus amigos de escola, eles ficam surpresos quando vão assistir Pão com Ovo. Eles falam, meu Deus, cara, é tu mesmo que tá fazendo Digé, porque eu era muito calado na escola, porque muita gente acha que eu era aquela criança de participar das brincadeiras, do teatro, eu era muito de falar, eu sempre falei muito. Falava, conversava na turma e era chamar a atenção, convidado para sair às vezes, né, da sala. Seu Adeilson, não quer conversar lá fora com seus amigos? Porque eu sempre estava conversando e tal. Mas, assim, para participar mesmo dos eventos, eu era um pouco tímido até. O teatro fez isso, né, aflorar e eu perdi essa timidez. Mas eu fui criado na rua, né, brincando, no centro, brincando, porque hoje em dia, infelizmente, as crianças não podem mais brincar como antigamente. É tudo no tablet hoje em dia. Todo mundo aqui no iPad, no Free Fire. Ninguém conversa com ninguém. Não, eu fui criado brincando de infância raiz. Infância mesmo, era queimado, improvisava vôlei, era cola-bandeira e essas brincadeiras que a gente conhece aí do cotidiano maranhense. Uma criança normal, assim, sem
sem muito estripuliza, assim, né? Pegava umas cintadas de vez em quando, porque merecia também, né? Porque se fosse atrás, passava o dia inteiro na rua correndo. E como é que foi quando tu entrou no teatro? Já foi na adolescência? O teatro já veio, eu entrei no teatro com 21 anos, em 96, na verdade eu fui pro teatro para fazer um curso de cerimonial, acabei trabalhando na bilheteria do teatro, e daí veio o convite para fazer o primeiro espetáculo, que já foi um sucesso na época, que era Uma Linda Quase Mulher. Sim. E aí veio o convite do Denilton Neves, que hoje é jornalista, ator e jornalista também, produtor. Aceitei o convite, entrei, aí depois da Linda vieram outros trabalhos, e aí eu fui entrando e fui conhecendo as pessoas, eu fui fazendo oficina, aí conheci Urias, o César e outros atores e outras companhias, e fui fazendo ali assim, um pé de meia cultural, né? Assim, no meio desse turbilhão que era São Luís. Na verdade ainda hoje em dia tem muitas companhias de teatro ainda, só que como a gente foca muito no Pão com Ovo, a gente acaba quase não tendo acesso a todas essas companhias que estão aí trabalhando, né? E na época que eu fazia as oficinas, e a gente tinha aquele contato direto com outros artistas, né? Então daí eu fui entrando e fui fazendo vários cursos de teatro, fiz muitos outros trabalhos, participação em filme, Dono do Mar, fiz espetáculos com o próprio Urias de Oliveira também, com o mestre, que eu aprendi muito com ele, até ter o projeto do Pão com Ovo, que aí eu tive aí essa honra de trabalhar com Boaz, que foi feito essa encomenda de criar Clarice e Adjé para o teatro empresarial, porque muita gente pergunta como é que nasceu Clarice, como é que nasceu Adjé. A Clarice e a Adjé, na verdade, elas nascem antes do projeto do Pão com Ovo. Né? A gente recebeu essa encomenda de criar 2 personagens. Como é que foi a questão do... Era teatro empresarial, na verdade. Tá. Né? A gente recebeu esse pedido, né, do Bruno Lima, que hoje é nosso produtor também, para a gente criar em determinado momento os personagens para dar treinamentos para a empresa. Entendi. Casa Clarice e Adjé. E elas começaram a funcionar, as pessoas dentro das empresas, porque assim, tem muita gente que faz um péssimo atendimento, mas que não se vê nesse péssimo atendimento. Sim. Por mais que ela assista uma palestra, ela não consegue se ver. Ela diz, não, aquela dali não sou eu que estou atendendo daquele jeito. E aí, quando as personagens entravam em ação, né, a Adjé, que não sabia atender nada, e a Clarice, que fazia um atendimento já melhor, razoável, elas começavam a se identificar, tu atende igual a Clarice, tu atende igual a Adjé. Aí daí foi que o César disse, Deus, os personagens estão funcionando, bora fazer um espetáculo com as personagens. Na época até fiquei assim, César, eu não sei, estou muito cansado, assim, porque eu já estava vindo de um processo de fazer caracterização, por mais que não fosse feminina, ainda era maior a caracterização, porque era o estereótipo do que hoje seria uma trans, um travesti, né? E continuar vestindo de mulher e fazendo maquiagem, botando roupa e tal. Eu disse, César, não sei. Ele, não, mas bora, os personagens são ótimos, já tá tudo na minha cabeça, eu faço a direção, já tem um começo, meio e fim da peça, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer o Pão com Ovo, estreou vai fazer 10 anos agora. Caramba, 10 anos já, 10 anos. Aí começou, a gente fez a primeira estreia na praça... Aqui essa praça, gente... Maria Aragão, Feira do Livro. Começamos ali com o Pão com Ovo. Aí de lá a gente fez ali foi só o sinal, vamos fazer na praça, a gente faz logo na feira aberta e vendo como é que vai ser a reação do público. Foi a melhor possível. Que massa. As pessoas sorriram muito já na primeira apresentação. Aí a gente partiu para a estreia, que foi no teatro do Colégio Batista, que já funcionava a UVA, a universidade, a faculdade UVA. E depois a gente fez uma temporada na própria UVA, mas já aqui na Rua do Outeiro, no centro da cidade, até chegar no Arthur Azevedo. Né? E depois disso, da estreia, pronto, a gente não parou mais, né? Adeilson, a gente ainda vai falar muito ainda de Adjé, de Pão com Ovo, mas eu queria falar assim um pouco antes da questão do Pão com Ovo. Tu chegou a fazer filme, né? Tu comentou. Eu fiz participação no filme Dono do Mar. Me conta um pouquinho como é que foi a experiência de fazer filme. Nossa, a primeira experiência. É comédia esse filme? Eu não conheço. Não, na verdade é baseado no livro escrito por José Sarney, que conta a história da lenda dos piocos, a lenda de um pescador que é encantado e... Bem, a história mesmo do filme, que faz tempo, né? Da história. Tô te forçando agora, né? Tô vendo aqui, mas conta a história de um pescador do Nau que tem contato com o náufrago português, é uma história é uma grande viagem, o filme.
Mas essa experiência, assim, não, foi tudo novo, né? Quando me convidaram para fazer o filme, eu estava no processo de fazer teatro. Eu disse, gente, como é que eu vou fazer o filme? Mas eu fui lá, né? Vamos experimentar. E aí foi uma experiência muito... Primeiro foi emocionante estar ali numa van. Eu lembro que tinha alguns artistas, era Alexandre Paternoste, tinha Isadora Ribeiro, que na época estava super famosa, que faz, né, depois de ter feito a abertura do Fantástico, fez algumas novelas e tal. E aí eu cheguei na van, encontrei um monte de artistas e era de manhã cedo a gravação. É muito cedo que você grava filme, né? Nossa. Muito cedo. 5 horas da manhã já tinha que estar lá no hotel para sair, porque depende de luz e tal. E aí eu vi todo aquele universo diferente, né, do que é gravar um cinema, né? Mas foi uma pequena participação, mas que serviu, mas que foi de grande experiência. Foi uma ponta só que eu fiz no filme, mas a gente passou aí uns 2 dias para gravar, dá muito trabalho. Que louco, né? Mas a gente aprende muito vendo como é que... por que tem tanto essa valorização de um filme, né? Toda essa indústria por trás do cinema. Foi o meu primeiro contato. E já teve outros convites, outros projetos de filme ou só meio depois foi pro teatro? Eu também participei de um filme que não ficou pronto. Não sei te dizer porquê, mas é um filme chama Chorando Se Foi, que conta a história dos cinemas brasileiros que viraram igreja e depois fecharam. Né? Porque teve uma época que as igrejas evangélicas elas não tinham ainda seus templos, então elas alugavam esses cinemas que já estavam decadentes e depois que elas montavam a igreja, elas saem dos cinemas e eles se fecham, né? Conta essa história, essa trajetória dos cinemas, que a maioria dos cinemas de São Luís eles fecharam. Sim, sim. E alguns antes de parar de vez, eles viraram igreja. Então é do Marcos Pontes a direção. É um filme de película que está sendo ainda rodado, aí está em processo de edição. Eu espero que fique pronto, porque o filme é muito bonito. Eu tô te perguntando porque, pô, a questão de pandemia parou, né? Cinema e tal. A pandemia atrapalhou bastante. A gente tá com um projeto de fazer o longa, o filme Pão com Ovo. Ah, que legal. Né, que é um filme que o roteiro tá muito bem escrito e que promete ser um filme de muita qualidade, que tá parado aí, tá engavetado só por esses momentos de pandemia, mas que terminando essa pandemia ele vai rolar. Caramba. Que é o nosso sonho, né? Fazer o projeto. Caramba, isso aí deve ser muito massa, né? Qual é a diferença, assim, as principais diferenças entre teatro e filme? Fazer teatro e fazer filme? Eu vou fazer, na verdade, o filme, eu prefiro falar entre teatro e televisão, né? Sim. Porque é o que eu tenho mais experiência para falar, porque a gente já está na TV já há um tempo, a gente teve a primeira experiência com Papo de Comadre, que foi na TV Guará. Uhum. Que era um programa de entrevista com os personagens. E a última grande experiência com a TV que eu tive foi a live do Pão com Ovo, agora em junho, né? Sim. Que a gente fez 50 minutos de ficção na televisão. E a gente sente falta do riso da plateia. Eu acho que a grande diferença é esse. Né? Porque a televisão, a cada bloco que terminava da live, a gente ficava se perguntando, será que as pessoas estão gostando? Como é que a gente vai ter, né, essa resposta? Porque no teatro é imediato. Sim. A gente sabe quando a plateia está sendo conquistada, quando ela está gostando ou não, porque vem o riso ou não. Sim. Porque é comédia, se não tiver vindo o riso, tem alguma coisa errada. É verdade. Agora na televisão a gente faz sem saber se as pessoas que estão em casa estão gostando do que estão vendo. Ainda mais que é ao vivo, né? Sim. É uma coisa que é gravada. Então acho que a diferença maior é essa ausência dessa resposta imediata como tem no teatro. Entendi. Entendeu? Mas é muito diferente fazer TV, né? O tempo é diferente, a televisão é tudo menor, né? No teatro é tudo mais expansivo, o olhar, o falar e aqui o microfone está perto. Se eu estivesse falando do teatro, eu tinha que estar projetando a minha voz 10 vezes mais. Então a televisão ela te traz essa experiência, mas é muito bom fazer. Mas às vezes as pessoas perguntam assim, porque é muito mais fácil fazer. Não, as duas coisas são difíceis de fazer, o teatro e a TV. Não é fácil fazer televisão também, porque tem gente que banaliza muito isso, acha que, não, porque o teatro é porque é ao vivo, então é mais difícil. Não, mas fazer televisão, nós temos grandes atrizes da televisão. Glória Pires nunca fez teatro e é uma atriz maravilhosa. Uma das melhores, né, atrizes que eu conheço é Glória Pires, e ela nunca quis fazer teatro. Eu não sabia. Não, ela nunca fez. Né? Caramba, só televisão. Eu
Eu sou comediante, né? Como eu te falei, eu sou comediante stand-up e tal. E eu comecei há pouco tempo. E aí hoje eu me apresento em bares, nunca me apresentei em teatro. E aí eu fico aquela assim, meu Deus do céu, no dia que eu me apresentar, não sei como é que vai ser esse frio na barriga, o nervosismo. Tu lembra dessas tuas experiências, assim, quando começou primeira vez no teatro, plateia grande? A gente fica nervoso. Agora tem uma diferença do stand-up. Eu sou fã de quem faz stand-up porque assim, eu não consigo fazer, eu não sei se eu consigo. Muita gente fala assim, tu devia fazer o stand-up. Mas o stand-up, pra mim, ele é muito difícil de fazer. Porque Sério? tu chega, porque a pessoa chega, porque eu tô acostumado a fazer teatro e por trás sempre tem um personagem pra fazer, né? Sim. E o stand-up o personagem é tu mesmo. De cara limpa. Cara limpa. Eu sempre brinco, pô, do jeito que o cara chega do aeroporto, ele vai lá com a camisa dele, né, básica, chega, senta, pega um violão ou não, um microfone e começa a contar, minha mãe, engraçada, né? E a galera se acaba rindo. Não sei se eu consigo fazer um stand-up, por exemplo, mas o teatro, eu acho que a adrenalina do teatro é essa, é a estreia, é abrir a cortina, ver se será que vai ter gente para me assistir, será que não vai, será que se a gente escuta, né, a plateia conversando e tal. E a primeira vez que eu fiz o teatro, que eu comecei a fazer teatro, foi para poucas pessoas, uma plateia pequena, era só uns amigos, e aí depois vai enchendo, mas assim, a maior experiência com teatro é fazer na rua, para mim. É mesmo? É a Caravana Pão com Ovo, né, que é um projeto aí de grande sucesso, que a gente já fez aí muitas cidades no Maranhão, que é diferente do sair da caixa cênica do teatro. Porque o teatro, tu tá dentro da caixa cênica, ali tu tá protegido, né? Tu sabe, as pessoas, elas têm uma regra no teatro. Sim. Pede para desligar o celular, não pode bater foto, não pode filmar. Então, assim, as pessoas estão ali, mas elas sabem que existe uma regra e a gente fica confortável com isso. Né? Ali é o nosso grande templo, o teatro. E fazer na rua, não. Ainda mais no palco, numa cidade onde vai ter o carro de som, vai ter o pipoqueiro, vai ter a criança que chora, tem as pessoas que chegam. Já aconteceu várias coisas com a gente na Caravana Pão com Ovo. Me conta uma aí bem assim, curiosa. A gente estava em Presidente Dutra, nem bem começa a peça. Antes de começar a peça, começa uma correria na praça. E a gente entra pro camarim, todo mundo desesperado. Meu Deus, o que foi? Será que é briga? Vai ter tiro? Era um boi. Um boi resolve passar no meio de onde estavam as cadeiras, as pessoas estavam chegando pra Meu Deus, no meio E todo mundo começa a sair correndo e a gente tem que fazer o espetáculo do mesmo jeito. Outra foi Chapadinha, né? A gente estava em Chapadinha, na praça... Eu acho que é a Praça do Livro, alguma coisa assim, e começou uma briga na lateral da praça. Todo mundo largou de assistir Pão com Ovo para ver a briga. Aí as pessoas foram lá, acabou a briga e todo mundo voltou para assistir a peça. E a gente tem que continuar a peça. E como é que é a reação de vocês? E o episódio mais louco foi o nosso assalto, né? Que a gente Caramba, vocês foram assaltados na área de Digé, né? A gente foi fazer tava fazendo o projeto de praça pública e a gente chegava antes para passar o som, 4 horas da tarde. Rolou um assalto dentro do camarim. Meu Deus. Levaram celular, cordão e tal. E a gente fez a peça do mesmo jeito e as pessoas elas não ficaram sabendo, a grande população não ficou sabendo do assalto. Entendi. Porque a gente fez a peça normal, só que a gente não bateu foto, porque no final a gente sempre bate foto com todo mundo. Então nesse dia a gente saiu correndo, feito doido, todo mundo com medo, que a gente não sabia quem tinha roubado. Aí botaram os carros em fileira e a gente saiu, terminou a peça. Aí que as pessoas foram achar estranho, porque a gente não tinha batido foto. Mas é porque tinha rolado ali um assalto com Pão com Ovo antes de começar a peça. Caramba. Mas a gente fez de boa. Foi no flow, assim, já foi. Seguro. Não, mas a gente fica também no TFTF, né, meu filho? Porque a gente não sabe o que pode vir dali. Mas aí a polícia foi acionada, deram proteção pra gente, a gente fez o espetáculo tranquilo. Ah, que bom. Caramba, que curioso. E... me conta um pouquinho sobre a questão de quando vocês estão se apresentando, o que rola nos bastidores, as conversas ali, como é que... rola muita molecagem. Eu geralmente, hoje, assim, o que eu não fiz na escola, eu faço hoje nos bastidores, assim, né? Tiro onda com o outro e tal, dou uma animada na galera, assim. Quando eu tô um pouco calado, todo mundo diz, o que tu tem hoje? Não tá bem? Porque eu chego, já começo a gente tem uma amiga que trabalha com a gente nos bastidores, que é a Márcia, e ela disse, mas tu atenta, todo mundo lá vem atentar, lá vem um atentado. E começa a tirar onda e não deixa ninguém quieto. Dentro da van, viajando também pelo interior,
Quando faz um silêncio é porque eu tô dormindo. Ah, é? Tu é da resenha. Eu sou da resenha. Eu sou da resenha, eu sou fundão da classe, Fundão de... Tiro onda com o motorista, que a gente boa demais, aí mexo com todo mundo, aí quando eu resolvo dormir, fica aquele silêncio, aí quando eu acordo, oi, aí pronto, acordo, aí pronto, ninguém dorme mais. Mais ou menos isso. E me conta as cidades que vocês foram aqui no Maranhão que tu te surpreendeu. Na verdade, a gente se surpreende em todas as cidades, inclusive São Luís, né? Uhum. Apesar de estar fazendo pão com ovo há muito tempo, mas a gente fica surpreso de fazer a cidade operária e estar lotado. Eu lembro que a gente estava em cartaz em São Paulo e viemos para o aniversário de São Luís para fazer no Reviver. Uhum. Nossa, quando chegou aqui perto do Mercado do Peixe já estava tudo lotado o estacionamento. Eu achava até que tinha uma outra atração e o César comentou, gente, será que tem alguma banda também? Tem alguém antes da gente para fazer pão com ovo? Porque era um engarrafamento louco e a gente chegou na Noro Machado e estava lotado para ver pão com ovo. Então a gente fica muito surpreso até hoje. Agora, claro, quando a gente vai se afastando da capital, hoje a gente, porque assim, no começo a gente chegava no sul do Maranhão, ainda tinha muita gente que não conhecia pão com ovo. Uhum. Mas em função da internet, que a gente foi primeiro para a internet, para Tavão Cheirosa, aí agora depois de ter aparecido na televisão, na Mirante, esse apoio é muito importante também, porque a TV ela ainda alcança muita gente, apesar de muita gente falar assim, hoje em dia tudo é internet, mas a televisão ela tem um alcance absurdo, incrível ainda. Então hoje chegar em qualquer lugar do estado do Maranhão, o pão com ovo ele tem um público muito grande. Então isso deixa a gente surpreso, porque o estado é muito grande, né? E nem todo mundo tem acesso às notícias que chegam da capital. Sim. Aí chega uma peça de teatro, a gente estava em Timbiras, eu acho que foi uma cidade que se a gente voltar hoje, as pessoas já vão ter mais acesso. Eu lembro que em Timbiras, a peça começaria às 7 horas, deu 7 não tinha ninguém na praça. Nossa, não vai vir ninguém aqui. Mas aos poucos as pessoas foram chegando, aí o espetáculo foi começando, e as pessoas vão sentando e vão sendo conquistadas pelo humor, e no final tá todo mundo rindo. Aí elas se interessam de saber o que é o pão com ovo, né? E Adeilson, esse nome, pão com ovo, foi criação de quem? Foi uma ideia do César. Uhum. Na verdade, quando a gente resolveu fazer o pão com ovo, ia se chamar A Pataquada. A Pataquada? Pataquada. Que maranhense muito falei, para com essa pataquada. Sim. Ia se chamar Pataquada. Aí ficou Pataquada, mas tem que ter um nome melhor, Pataquada. E um dia ele estava sem carro, pegou um ônibus, eu acho que lotado, deve ter sido Calhau, Litorânea. E aí, sério, ele me ligou. Eu tô aqui apertado no ônibus, tá maluco? Isso daqui eu tô me achando tão pão com ovo. O que tu acha desse nome? Eu disse, ótimo, pão com ovo. Ele tô muito pão com ovo, porque a gente fala muito isso, né? Coisa pão com ovo. E aí, pão com ovo pegou. Mas é um nome muito engraçado, porque toda entrevista as pessoas têm que perguntar por que surgiu o nome pão com ovo. Aqui em São Paulo, Fortaleza, enfim. Mas o pão com ovo é uma coisa, é uma coisa popular, né? Sim. E eu acho que casou bem, foi aquelas coisas assim, casou bem com as personagens. Sim. Porque muito, porque todo mundo come. Da Península ao Fumacê se come pão com ovo, né? Então, assim, ficou um nome bem original nosso mesmo, que funciona em qualquer lugar. Isso lembra muito a criação do nome do meu grupo de comédia, né? Que eu te falei que a gente tem um grupo. A gente passou muito tempo, a gente criou um grupo no WhatsApp e falou assim, a gente precisa de um nome pro nosso grupo, né? E aí passou semanas e tal, e nada de um nome. Aí a gente pensou em Reis de Paus. Reis de Paus. Reis de Paus. Aí, cara, esse nome é engraçado. Mas a gente pensou assim, poxa, pode ficar um pouco machista. A gente pensou, né? Teve essa preocupação de pensar, Reis de Paus é um negócio muito... Talvez que soe mal. Aí ficou sem nome. Ficou sem nome. Aí teve um dia que eu gravei um vídeo com o DK, que é do grupo também. E aí nesse vídeo a gente fala que o maranhense, ele não fala tchau. O maranhense fala, vai desculpando qualquer coisa. Vai desculpando qualquer coisa. Aí eu falei, cara, Aí, e ele tava nessa pegada, ele fala, vamos tentar fugir dessa questão de, tipo, não sei o que do riso, né? Fugir desse padrão, né? Já tem muito grupo com esse nome, né? Não sei o que do riso, não sei o que da ilha, não sei o que do humor, vamos tentar fugir disso. Aí a gente ficou e tal, vamos botar vai desculpando qualquer coisa, porque a gente entra, faz o nosso show, quem gostar, gostou. Quem não gostou... Vai desculpando qualquer coisa. Então esse nome assim pra gente é perfeito. No dia que a gente decidiu, cara, vai ser esse nome, já conquistou todo mundo. Então pão com ovo combina muito, cara. Combina muito com a proposta, com todo o show. Eu me apaixonei. A primeira vez que eu assisti pão com ovo foi na UFMA. Eu estudava na UFMA. Mas a gente fez na UFMA só um sketch, né? Não, vocês fizeram... fez o espetáculo todo na UFMA? Não.
Não sei se eu tava na UFMA e eu assisti o show de vocês, mas eu acho que foi. Foi, né? Eu não lembro. Todo. Ah, eu sei que eu fui. A gente já fez algumas participações na UFMA, mas eu não lembro de ter feito uma curva na íntegra na UFMA. Tu assistiu só essa apresentação? Não, eu assisti outras, mas não foi na UFMA. Outra, eu estava na UFMA, mas não foi na UFMA. Mas é maravilhoso, cara. Toda vez que vem meus parentes de fora, vamos lá quando tá acabou virando meio que uma agenda, né? Cultural, é uma atração fixa, cultural. Exatamente. Todo mundo que vem assim, chegou algum amigo meu de Fortaleza. Pra mim, assim, e pessoas que vêm de cidades como Fortaleza, que tem humor, as pessoas elas fazem questão de levar para assistir. É muito engraçado isso. Eu não falo, eles vão de Fortaleza, eu vou levar para assistir. Mas Fortaleza, a gente tinha muito. Eu, em particular, tinha muita dúvida com Fortaleza, por exemplo, já mudando aqui de assunto. Mas assim, quando a gente fala de humor maranhense, porque o cearense, eu sou muito fã do cearense, claro, né? Chico Anísio, para mim, é o maior. Sim. Não cearense, eu digo do Brasil inteiro. O maior humorista do Brasil, para mim, é Chico Anísio, é incrível. E eu tinha dúvidas com Fortaleza, porque em Fortaleza as pessoas eles não têm a vertente de fazer espetáculos de humor, com começo, meio e fim, né? Eles fazem aquele humor de contar piada. Eles passam 3 horas contando piada. Sim. Né? E eles contam no bar, no restaurante, enfim. E a gente levou Pão Covo para dentro de Fortaleza, para uma casa já conceituada, né? Que é o Teatro do Humor lá em Fortaleza, mas estava lotado e os cearenses adoraram a peça. Caramba, que massa, né? Do Titela, que é um grande humorista do Ceará também, que fez a produção pra gente. Um abraço pra Titela. Mas eles gostaram muito, porque é diferente para eles a forma de fazer, mas é humor. A gente faz adaptação para Fortaleza, como a gente faz em São Paulo e qualquer outro lugar. Como é que é esse processo de adaptação para outras cidades? Assim, com o tempo, essa experiência da gente no interior, ela serviu pra gente tirar de letra qualquer outro lugar, né? Porque a gente sempre, quando a gente começou a fazer em Santa Inês, que foi a primeira cidade que a gente fez fora de São Luís, já teve que fazer adaptação para lá. Então, assim, se São Luís já mora no Fumacê, em Santa Inês ela vai morar num bairro referente ao Fumacê, e a Clarice também. Então, assim, o personagem que era o Zé Maria, né? Que agora é o Riba, se aqui ele torce pro Sampaio, em Santa Inês tem um time local, então ele passa a torcer para lá. E a Digé, do jeito que ela esculhambava o Sampaio pro Zé Maria, ela vai esculhambar outro time também. Ah, entendi. Sempre tirando onda, dizendo que o time não presta, que não sei o quê, que tá na 3ª divisão, que tá na 4ª, que tá na 5ª. A mesma coisa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Zé Maria torcia pro Bangu, Digé morava no Jacarezinho, a Clarice morava na Barra. Entendi, vocês fazem essa adaptação conforme os bairros, sempre maranhenses, elas nunca deixam de ser maranhenses. Ah, entendi. Sempre são 2 maranhenses que se encontram no Rio depois de alguns anos. Clarice na realidade dela rica, Digé na realidade pobre, mas elas se encontram ali, estudaram aqui em São Luís no Liceu, mas se encontram lá e são amigas de Alcione e que foram pro Rio de Janeiro, então é sempre a mesma história, trocando os lugares. Então em São Paulo, a Clarice mora em Alphaville, São Paulo, e Digé mora no Itaquera. Entendi. Zé Maria torcia a Portuguesa, que tinha caído, que eu acho, para a 3ª divisão na época. Em Portugal, a mesma coisa, que a gente fez em Portugal também. Então, sempre tem o bairro de rico, o bairro de pobre e um time que está na 3ª divisão. Então, a gente acaba usando sempre esse mesmo mote para fazer adaptação para os personagens. E aí a gente viaja dentro das histórias dos lugares, a forma de falar, de agir, tudo até mesmo em Portugal dá para fazer essa adaptação. Me conta um pouquinho dessa experiência em Portugal. Então, em Portugal a gente foi participar do Festival Internacional de Teatro Cômico, que acontece na cidade da Maia, que é como se fosse um distrito da cidade do Porto. E a gente tem um módulo que acontece no Brasil, aconteceu em Teresina, o Festiluz, que é um festival só de teatro de língua portuguesa, de humor. Fizemos a apresentação, rolou o convite, a gente foi representando o Maranhão, o Brasil, nesse festival. Acho que era Pão Covo, um espetáculo de Brasília e um de São Paulo, e tinha espetáculos de Moçambique, de Angola, de Portugal, participando desse festival. Eu lembro que antes de começar o espetáculo, eu fiquei na dúvida se César, como é que vai ficar? Será que as pessoas vão entender? E César, não, relaxa, porque eu acho que a forma da gente falar diferente é que vai funcionar, e foi o que funcionou. Ah, que legal. Só que eu descobri algumas semelhanças de falar, porque eu falo de já falar muito que é pequeno, e lá em Portugal também eles falam pequeno, só que eles não falam pequeno, eles falam pequeno. O que tu queres pequeno? Foste pequeno, eles também falam pequeno. Então, assim, e eles entendem tudo que a gente fala. Mas é no mesmo sentido esse pequeno ou não? Sim, o pequeno mesmo,
É empregado no mesmo sentido, né? Aham. Veio um pequeno, veio um pequeno aqui te procurar. Ele vai falar, veio um pequeno te procura. Ah, Alguma entendi. coisa, sabe? Então, um pequeno só que tem algumas palavras que não tem o mesmo significado, mas no caso do pequeno, sim. Moço, por exemplo, tu não pode falar em Portugal. Moço? Moço. É o que Cometi muita essa gafe no táxi. Esse moço, porque moço em Portugal é menino de recado. Ah, é? Isso. Ih, Então, tava sabendo. pra eles tu tá ofendendo uma pessoa chamar ela de moço. Entendi. Então não pode chamar ela de moço. Então eu entrava, moço, onde é que fica aqui? Ele, moço? Moço? Mas assim, como se fosse uma pessoa de recado minha, entendeu? Então tem algumas coisas que não... Mas tem algumas coisas que mudam mesmo, porque aqui no Maranhão você fala coalheiro, né? Lá é paneleiro. Paneleiro? Paneleiro, entendeu? Então tinha umas piadas que a gente fala, que eu de gesto xingando Zé Maria, que hoje em dia... Algumas coisas a gente disse. Isso é uma coisa que a gente pode conversar também, que é uma pauta interessante, que é o humor que mudou muito, né? Então, assim, muitas coisas que a gente falava no começo do Pão com Ovo, hoje politicamente não é mais correto falar. Sim. Então a gente teve que se adaptar também a essa nova forma de fazer humor, que é o certo, né? Tu lembra que ano foi que vocês foram para Portugal? Portugal, rapaz, não, vai ter uns 6, 7 anos, eu acho, 6 anos. Quando é que Mudou é? Eu muito. lembro que a primeira... eu lembro que foi a mudança de governo aqui. Ano que vem já tem eleição de novo? Tem. Então vai fazer 8 anos. 8 anos. Mudou muito, né? Internet, redes sociais. Muda muito a internet, muda muito a forma de fazer humor também. Tem que ter cuidado com tudo que a gente brinca hoje, não é? Né? Tem algumas coisas que realmente não são legais fazer. Não cabe mais, né? Que não cabe mais. E a gente então tem que se adaptar a isso. Sim. Não adianta tentar forçar, porque a pessoa não vai se dar bem. Sim. Adeilson, eu fico imaginando de Gé gravando stories indo pra Lisboa, indo pra Portugal. Pois na época não tinha ainda, né? Se fosse hoje, já tá no avião, baldeando, cheirando a mão, passando limão na mão pra não baldear e fazendo stories. Ia ser engraçado, né? Mas a gente volta assim, a pandemia eu acho que cancelou, com certeza cancelou o festival, mas a gente já tinha convite para voltar a Portugal com Pão com Ovo e a gente vai voltar. Caramba, que massa. Aí eu quero ver de Jeff fazendo os stories. E aí, mas voltando ainda em Portugal, além desses termos aí, que mais outras coisas curiosas lá de Portugal? Eu já ouvi falar que o povo lá leva tudo muito ao pé da letra. Tu chegou a passar por alguma situação? Muito ao pé da letra, é verdade. Tipo, a gente teve uma situação engraçada que a gente chegou à noite no restaurante e aí César perguntou pro garçom, assim, porque aqui no Brasil, se eu estou no restaurante, eu deixo o meu copo de cerveja, por mais que eu esteja sozinho à mesa, eu vou ao banheiro, eu deixo tipo a cerveja marcando o meu lugar. Né? Sim. Então tu vai chegar pro garçom e naturalmente tu vai perguntar, moço, tem alguém aqui na mesa? Né? E lá em Portugal, se tu fizer isso, a gente vai dizer, tem alguém aqui na mesa? Ele vai dizer, não, se tivesse, a pessoa estava aqui. Se não tem, se não está, é porque não tem ninguém, mais ou menos isso, assim. Mas tirando isso, eles são muito simpáticos, assim. Por exemplo, a cidade do Porto, eu passei mais tempo lá e a gente foi super bem recebido. Caramba. Mas eles têm essa coisa que é deles mesmo, que se você não tiver cuidado, tu acaba rolando até um estressezinho básico na hora. Estressezinho básico, é ótimo. Né? Mas tirando isso, é uma cidade gostosa. A gente tem que voltar, assim, a Portugal. Com certeza. Mas assim, o resto é viajar não sei quantas horas. Também a gente toma uns Dramin, dorme. Tu tem problema de viajar de avião? Eu gosto muito de quando tá assim, nesses momentos de dormir, né? Uhum. Aí geralmente eu gosto de dormir, passar rápido. Eu não consigo não. Eu fiz uma viagem internacional que eram 11 horas de voo. 11 horas de voo. E o pior é porque tinha um reloginho assim, ó. Faltam 11 horas pra chegar. Aí eu assistia filme. Aí assistia filme, série. Agora fazer maranhense de doido, né? Porque tem 11 horas pra chegar, tu tirava uma hora pra dormir. Não, eu sei que eu ficava olhando esse relógio, aí eu assistia filme, assistia série, assistia um monte de coisa. Aí eu ia de novo, olhava. Faltam 10 horas e 30 minutos. Meu Deus, o tempo não passa aqui, não. Nada, tem que dormir, dar uma dormir cochilada rápida, menino. Não, mano, eu tava ansioso. Aí na volta, foi rapidinho. Na volta eu dormi que foi rápido pra caramba. E eu achei engraçado quando tu falou voltando um pouquinho, voltando à questão que tu falou do stand-up, tu acha que tu não teria coragem, ou não conseguiria fazer? Porque o stand-up eu não sei, eu nunca me coloquei, nunca me permiti fazer stand-up, não, de chegar e fazer muita história, até porque eu falo muita besteira também, né? E aí eu tinha que ter muito cuidado com o que eu fazia o stand-up, assim, porque eu vou me empolgando, eu vou falando de tudo, e tem algumas coisas que eu falo naturalmente que pra alguém pode ficar muito
né? Olha, eu acho assim, que no stand-up, quando a pessoa sabe que vai ter um show de stand-up, eu acho que a pessoa já chega com uma outra... Porque eu né? vejo que tem gente que pega pesado em stand-up, né? Que ele começa a falar de tudo, aí envolve outras coisas e vai pegando assim, aí... Eu acho que tinha que ser uma coisa bem pensada, né? Porque Não, hoje em dia, sim. porque assim, tem que ter preocupação com o que se fala hoje em dia. Hoje em dia você falou, comentou qualquer tipo de assunto, aquilo vira uma polêmica, Sim. né? E a gente está num momento complicado de discutir várias coisas que precisam ser discutidas, como o preconceito que sempre está em voga, que a gente, né, que rola, como outro dia aconteceu no Big Brother, a história do cabelo lá do menino, que muita gente acha que foi mimimi, mas que realmente tem aí várias coisas embutidas dentro daquela história do cabelo. Ah, talvez ele tenha feito um exagero, porque ele reclamou, podia ter chamado ele e tal, mas assim, como foi falado lá, as pessoas estão cansadas de estar chamando alguém para falar que não quer que fale do cabelo. Sim. Né? Aí se pergunta política, tu dá a tua opinião, aí começa na internet um monte de gente dizer, porque não sei o quê, aí começa aquela esculhambação e as pessoas hoje, todo mundo acha que tá no direito de comentar, de te agredir na internet. Tem isso, né? Tem isso, né? Então as pessoas, todo mundo hoje em dia é blogueiro, todo mundo é jornalista, todo mundo tem o direito de estar esculhambando todo mundo, acha que tem, né? Aí todo mundo cancela todo mundo, e às vezes a pessoa não tem nem chance de se defender. Então assim, até eu acho que isso, para fazer um stand-up, tem que ter mesmo hoje em dia uma segurança muito grande, porque o negócio também não ficou tão fácil para fazer, né? Tá cada dia mais difícil. Nesse sentido, tem que saber, tem que buscar a tua linha ali de saber o que tu quer brincar, o que tu vai falar, né? Porque tem gente que usa também o stand-up para fazer seus posicionamentos políticos também. Tem gente que faz isso, né? Como tem vários vídeos de gente que esculhamba determinada pessoa no stand-up, outros vão e defendem, outros... Aí fica aquela coisa, às vezes, muito até de regionalismo dentro do humor, né? De defesas. Mas eu acho mais interessante, mas no futuro eu não descarto isso não. Aí, fazer. Queremos ver Adeilson Santos no stand-up, hein? Já pensou? Fazer uma participação no Vai Não, tem várias histórias. Olha, tem histórias engraçadas que eu posso fazer ainda, né? Quando eu conto, está assim mais à vontade, que eu conto para alguns amigos, porque meu pai, por exemplo, meu pai era uma pessoa muito rude, mas ele era gago. Então, ele ia falar, ele repetia muitas vezes. E aí ele era muito gago. Então, acho que quando a gente estava muito já na rua, ele dizia, entra um bando de sacana. Aí ele tinha esse negócio de estar. Então, quando eu começo a contar essas histórias pra galera, todo mundo começa a rir. E diz, tu devia fazer um stand-up falando essas histórias e tal, do teu dia a dia. E aí, às vezes, eu penso em fazer assim, lá no futuro, estar mais descansado, fazer alguma coisa no stand-up, contar mais histórias. Até porque não vai precisar da caracterização, né? Que tu já tá vindo de quantos anos aí, Adeilson, de caracterização? Doido. Eu comecei em 99, de lá pra cá eu não parei. Caramba. 99 pra cá dá o quê? Dá quantos anos já? Ixi, velho, né, gente? É a idade do Eris aqui, ó. No ano que ele nasceu, eu tava botando a primeira peruca. A primeira peruca quando nasceu. Mas é todo um processo. Eu lembro que hoje eu vendo os meninos, tem outros meninos que fazem, né, o humor e que se vestem de mulher. Agora, desculpa, porque são humoristas. São humoristas, no caso da Valesca Furtado, né, que assumiu o nome de Valesca, mas a Valesca, eu acho que ainda se emprega a palavra de transformista, né, porque ela não é trans. Uhum. Me desculpa se eu estiver errado, porque hoje em dia a dominação e o certo é falar o certo. Sim. Mas assim, por exemplo, a Valesca se veste de mulher para fazer humor. E eu fiz isso, quando eu fiz isso em 99, aqui em São Luís, eu não lembro de alguém ter feito isso de forma assim tão aberta, que foi uma linda quase mulher. E eu lembro que eu desci em 99 a Rua Grande, panfletando, meio-dia, a gente desceu no carro ali perto das lojas americanas, eu, Mário Cardona, era o Morroy, duas pessoas que já se foram, uma que foi o Geraldo Lafon, que era um grande bailarino e ator, o Denilton Neves. A gente desceu a Rua Grande montados até o Reviver entregando panfletos. E eu lembro que as pessoas ficavam muito surpresas de ver aquele monte de homem vestido de mulher descendo a Rua Grande, entregando panfleto. O pessoal olhava assim, e era só um panfleto simples, com escrito uma linda coisa de mulher. O pessoal olhava assim, olhava pra cara da gente. Aí tinha os que faziam assim, ó. Na cara de você. Pegava o panfleto e olhava. Né? Outros, que legal, o que é isso? Aí alguns ficavam curiosos e tal. E
Mas graças a Deus a gente não teve nenhum problema com a homofobia, né? De nenhum tipo de agressão, alguém chegando. Não. Mas tinha o que a gente chama de curra, né? Que são os gritinhos. Ih, e aí, olha, gostosa, sei o que e tal, sei o que. E a gente nem ia entregando panfleto. E hoje tem os meninos que fazem o mesmo trabalho e que já tem um respeito maior. Sim. Né? Por conta também já de as pessoas já estarem assim, acostumando, né? É uma geração completamente diferente, né? Imagine, 99 tu chegando lá, não era... Há 20 anos, descer a Rua Grande vestido de mulher era bem mais complicado. Bem mais complicado. Não deixa de ser hoje, né? Sim. Mas naquele momento ali, que São Luís ainda não tinha nenhum espetáculo assim de grande expressão de pessoas vestidas de homens, vestidos de mulheres, mas já tinha um espetáculo que era de São José de Ribamar, que eu tenho conhecimento, que fez a apresentação naquele prédio da UFMA, aqui no Palacete tinha Tio Braga, lá embaixo tinha um teatro, e eu lembro que tinha uma apresentação de uns meninos de Ribamar, que tinha uma companhia de teatro. Mas eu digo assim, na época, a Linda tomou uma projeção maior, né? E a gente foi quebrando aí algumas barreiras. Qual foi a... Quando finalizou Uma Linda Quase Mulher e quando começou o Pão com Ovo? Foi bem curto, né? Mas é uma boa pergunta, porque tem gente que acha que... Tem gente que pergunta assim, ei, tu saiu da Linda por conta do Pão com Ovo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Linda, ela acabou... A gente ficou em cartaz de 99 até... eu não lembro agora, mas a gente passou aí uns 10 anos em cartaz, eu acho. 10 ou 12 anos em cartaz. Foi muito tempo, né? Ela ficou um bom tempo em cartaz, assim, a gente fazia sempre nas temporadas de janeiro, carnaval, né? Tinha carnaval, temporada de São João, setembro, então a gente fazia temporadas. Mas aí a Linda, ela acabou mesmo, chegou ao fim, né? Um processo, a gente chegou à conclusão de que não dava mais para fazer. Ainda teve a Linda 2 e eu estava parado. Nesse momento eu fiz outras coisas, porque eu fiz muita coisa antes de fazer teatro, né? Me conte. Tipo, perdi plano de saúde, nunca consegui vender nenhum. É mesmo? Né? Tentava vender plano de saúde, não consegui. Aí eu sempre tive um dom meio comerciante para estar vendendo coisas, então eu comecei a vender roupa, eu ia para Fortaleza, comprava roupa para revender, São Paulo, conheço aquele ali, Brás, Bom Retiro, tudo ali eu comprava, né? Fui um dos primeiros coreanos a chegar em São Luís, porque hoje em dia tem muitos chineses na Rua de Santana, mas quem pegou a fama foram os coreanos aqui, que eles vieram primeiro. Sim. Então eu fui um dos primeiros coreanos a chegar em São Luís, né? Procurando ser preso. Eu chegava, comprava na 25 e revendia aqui. Mas se podia vender lá, porque quer ser preso aqui, né? Mas rapaz. Era. Aí eu fazia muito isso, mesmo de sacoleiro de ir para São Paulo e comprava tudo que eu olhava em São Paulo, eu trazia. Da xícara, pilha, rádio de pilha, massagem. Não tem uns massageador que a gente passa na 25, o povo fica. Te leva um susto daqui do nada. Rapaz, que é isso aqui? Aí eu tava andando na 25, alguém me assustava, que é isso? Aí eu já comprava e eu vendia tudo. Tinha uma mão boa para vender. Vendia bem, vendia tudo. Aí depois disso eu fui sócio numa academia no centro, que ainda existe, e depois cresceu muito, que é a Fórmula do Corpo. E o que mais? É isso. Pessoal, a gente voltou aqui agora com as perguntas que vocês mandaram e o @eumeninodk perguntou, Adeilson, qual foi o roteiro mais difícil que criou? Bem, então, o roteiro, eu nunca participei de criação do roteiro. Participei da criação do texto original do Pão com Ovo, que é isso que a gente vai estar apresentando agora, do dia 21 de julho à última semana de agosto. Essa entrevista ela vai ao ar dia 20, então amanhã, né? Então amanhã quinta-feira, tem Pão com Ovo, a origem, Pão com Ovo das Antigas, lá no Vila Reale, pertinho aqui do local da entrevista, aqui na Holandeses, né? Pão com Ovo das Antigas. Esse daí é o texto original do Pão com Ovo, é um texto que é meu e de César Boaz, né, que interpreta a Clarice. A gente criou o texto a partir da criação mesmo, literal, porque a gente foi pro palco e começou a fazer as cenas e eu lembro que tinha um gravador e a gente começou ali a fazer as cenas e gravava, fazia as cenas e gravava, tanto que a gente nunca escreveu o texto, não tinha texto, até pouco tempo não tinha um texto escrito do Pão com Ovos,
né? O texto ele foi escrito a partir do DVD do Pão com Ovo, já gravado no Rio de Janeiro, para uma estudante de teatro da UFMA, que desculpa, esqueci o nome dela, que a monografia dela foi defendida com humor e o texto do Pão com Ovo. Então ela deu de presente pra gente a monografia junto com o texto. Ah, que legal. Já escrito. Então hoje em dia tem escrito lá o texto do Pão com Ovo original. Mas até um pouco tempo a gente tava tudo só na cabeça da gente. É mesmo, começo, meio e fim. A gente nunca tinha sentado com papel para escrever o texto, aqui a primeira cena e tal, não sei o que, era tudo na cabeça. Durante muito tempo foi assim. Caramba. E você já, como sempre teve esse entrosamento, né? Acho que um já complementava o outro ali em cena. As pessoas, elas perguntam muito isso. Vocês são amigos mesmo fora da cena? Nós somos amigos fora da cena. Tem até uma curiosidade, que a gente nasceu no mesmo dia. A gente faz aniversário dia 4 de agosto. Eu vi no Instagram. Anos diferentes. Claro que eu sou bem mais novo do que você. Mas, não, são só 3 anos. Eu sou de 75, ele é de 72, mas a gente nasceu no mesmo dia, dia 4 de agosto. E por informações... por relatos de nossas mães, eu acho que até no mesmo horário também. É mesmo? Só que em anos diferentes. Caramba, que legal. Eu nasci na Santa Casa, ele no Hospital Dutra, já ali pertinho. Mas a gente se conhece há muito tempo. Eu comecei no teatro em 96, trabalhando na bilheteria. E sempre que encerrava ali a bilheteria, porque, na verdade, eu não conhecia o teatro, né, como arte. Assim, eu passava em frente ao Arthur Azevedo, mas achava o prédio bonito, nunca nem tinha entrado no teatro. E aquilo foi me despertar mesmo depois que eu já estava lá dentro. Terminava o meu expediente na bilheteria e eu ia assistir os espetáculos. E eu via muito César em cena. Eu lembro que tem um espetáculo chamado Ramanda e Rudá, ele raspava a cabeça. Era um espetáculo com a atriz Vera Leite, beijo pra Vera também. Uma atriz maravilhosa. E eles faziam essa dupla aí nesse espetáculo Ramanda e Rudá, com a direção de Marcelo Flecha, um texto de piauiense. E eu sempre assistia ele. Depois eu comecei a assistir o Catirina, que era do espetáculo também com a direção do Fernando Bicudo, a ópera Boi Catirina, que era um espetáculo lindo. E aquilo foi me encantando. Então, assim, eu assisti César várias vezes em cena. Quando eu comecei Uma Linda Quase Mulher, eu estreiei no Circo da Cidade, que era um espaço alternativo que ficava ali ao lado da Integração. E lá ele era o diretor do espaço, né? Então, ali ele sempre também... Aí ele começou a me assistir nos espetáculos. Ele sempre assistia, ele era diretor da casa, então ele assistia, sempre que eu estava em cena, ele assistia. E aí a gente começou ali a nossa amizade. Então a gente já é amigo aí no mínimo uns 22 anos. Nossa. Então a gente é amigo dentro de cena, dentro da cena, fora da cena, porque eu acho que esse conjunto, essa harmonia ela é muito importante de trabalho. Porque eu acho que atores que não se dão bem, eu acho que o tempo de vida do espetáculo também não deve durar muito, né? Pessoas que não se dão bem, só funciona na cena e depois disso elas não se falam, ou tem algum problema. Eu não acho que o espetáculo não ia demorar tanto tempo em cartaz, né? Sim. Acho que precisa dessa harmonia aí, dentro e fora do palco. Vamos ver, a Dandara Amazimba, beijo Dandara, ela mandou: como é ser uma das figuras que representa muito da nossa cultura e levar isso para outras cidades dentro e fora do Brasil? A Vanessa Albuquerque, ela também fez uma pergunta muito parecida, então eu já vou juntar as perguntas das duas. Fala um pouco sobre isso, como é levar a nossa cultura dentro e fora do Brasil. Então, às vezes, tem gente que pergunta, tu tem noção da importância que vocês têm hoje para a cultura do Maranhão, que representa? Eu não tinha muita noção disso. Eu fui compreender um pouco mais com a temporada que a gente fez no Rio de Janeiro. Né, que no final dos espetáculos, os maranhenses todos iam bater foto com a gente, que a gente tem nossa característica de bater foto com todo mundo quando termina o espetáculo. A gente fica lá, mesmo estando cansado, a gente fica até o fim. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Para retribuir o carinho que as pessoas têm com a gente. Quando termina os espetáculos, terminava os espetáculos lá fora, então a gente via muito maranhense que vinha e falava: nossa, vocês representam a gente, nossa, eu tô matando saudade de São Luís, eu tô igual a minha avó, tô igual a minha tia, tem pessoas que já tem anos que não vêm no Maranhão, mas que aproveitam aquele pequeno momento ali com a gente para viajar e se sentir um pouco em casa. Sim. Então isso é representatividade, né? Sim. E aí eu fui começar a ter noção do que a gente representava para a cultura do Maranhão. A forma de falar do maranhense, não é do maranhense, não que a gente seja dono disso, né? Porque a forma de falar ela é antiga. A gente só fez colocar isso em evidência
por um momento, né? Sim. Hoje em dia, depois disso, outras pessoas já também fazem isso muito bem hoje. Existem até marcas, gente que trabalha com marca de camisa, que a gente já fez parceria também, com o nome o que pequeno, mentira pequeno, de faz de doido que pau te acha. Então, assim, expressões nossas que a gente falava, mas que não se percebia e que, de repente, com o Pão Curvo, as pessoas começaram a perceber e valorizar isso. Porque, por muito tempo, o maranhense tinha vergonha da forma de falar. Sim. E com a Digé e a Clarice, a gente começou a estar falando muito isso e as pessoas começaram, com humor, ter esse outro tipo de comunicação. Foi levando esse outro tipo de valorização para a nossa cultura. Então, assim, eu realmente achava tudo normal. Na verdade, a gente tenta levar a vida normal como da gente do mesmo jeito. Eu continuo comendo nos mesmos lugares, frequentando os mesmos lugares. E as pessoas, às vezes, elas chegam para mim e dizem, poxa, tá aqui eu adoro comer no Mercado Central, por exemplo. Né? Eu adoro comer mesmo. Hoje mesmo eu almocei lá. E as pessoas, às vezes, veem a gente no mercado, aí dizem, meu Deus, mas tu tá comendo aqui. Ai, eu não acredito que tu tá aqui, sabe? Tem essa coisa de as pessoas se assustarem da gente estar em alguns lugares, mas a gente leva a vida normal. Mas essa representatividade, eu fui perceber que ela estava mais aguçada, assim mesmo, quando eu fui viajar. Quando a gente estava fazendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar que a gente faz, que encontra um maranhense e ele vem e diz isso pra gente sempre, né? Ai, que bom que vocês aqui representam a gente. E aí a gente fica muito orgulhoso de saber que a gente está no caminho certo, né? De fazer o que a gente gosta com responsabilidade e elevando a nossa cultura, que é muito bom. Sim, maravilha. O Johnny Santos perguntou qual o processo de criação de um personagem? Olha, para eu criar a Digé, a gente parte muito da observação. O ator ele tem que ser um observador, tá? Independente da técnica, tem que estudar aquilo que você se propõe a fazer. Se você vai fazer o drama, se você vai fazer o humor, é interessante que você entenda o humor que você está fazendo, porque vai te facilitar muito isso. Mas a observação, ela é primordial para o ator, né? E ter a capacidade de trazer essa observação para a cena, porque tem muita gente que ela vê, mas ela não consegue captar isso, né? De trazer para si essa experiência. Então, assim, a composição da personagem, ela parte mesmo da pesquisa também, de observar. Se tu vai fazer quando vou fazer a Digé uma mulher popular, então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar como uma mulher popular se veste. Então, assim, a mulher, a senhora do bairro, do Fumaceu, da Madre Deus, da Guarda da Operária, elas se vestem, elas são mais coloridas. Sim. Né? E de preferência, e a mulher preta, então, ela traz isso mesmo, da cor, né? Do estampado, que é uma coisa que a raça negra adora, cores, né? Sim. Exuberante e tal. Então, eu busquei isso dentro da Digé, né? Porque eu tinha algumas tias que usavam bobs na cabeça, que quando chega ocupa todo logo aquele espaço, é bom dia, aquela alegria, e abraça o neto e carrega e tal. Tinha uma amiga nossa, uma tia que nos visitava, que quando ela chegava, ela só faltava me partir ao meio, me apertava, e meu Deus, que ela gostava muito de mim e tal, e quando ela chegava, ela fazia uma festa. Então eu peguei logo isso, né, dessa coisa de não sei o que, é uma alegria só. Então, assim, a gente tem que ter essa observação, né, do corpo, de como anda, de como fala, de como essa personagem agiria. Então, assim, tudo isso é a pesquisa. Trazer essa pesquisa para ir montando esse personagem. Antes de tu começar no teatro e começar a trabalhar nessa área, tu sentiu alguma facilidade, assim, em pegar trejeito das pessoas? Sempre. Assim, isso daí eu sempre fui, até hoje, eu tenho uma facilidade muito grande de olhar a pessoa tá observando e depois imitar a pessoa, assim. Porque, do nada, assim, às vezes eu não consigo, dizer assim, ei, tu lembra de fulano de tal? Aí diz assim, quem? Imita aquele, qual? Aquele que fala assim, aí tá, aí já imita todo mundo, meu Deus, aí já vira aquela molecagem. Mas assim, eu sempre tive essa facilidade de absorver o movimento do outro, né? Eu tô te perguntando isso porque, assim, na minha casa, a gente não teve muito esse incentivo de essa parte artística, né? Tipo assim, teatro e tal. A minha família sempre foi muito assim, tem que fazer concurso. Mas isso é uma característica, eu acho que de todo mundo. Assim. É muito difícil uma família que
que incentive a pessoa a fazer. Eu, pelo menos, quando cheguei pra mamãe, porque eu ficava muito em casa, e ela dizia, tem que trabalhar, menino, vai fazer alguma coisa, a Rua Grande também, porque eu fui criado na Madre Deus, próximo da Rua Grande, então a mamãe dizia logo, pega teu currículo, leva numa loja, tu tem que fazer alguma coisa, esse menino tem que trabalhar, não sei o quê. Quando eu disse, mamãe, eu tô fazendo curso no teatro de recepcionista lá. Teatro, meu filho. Tu não tinha outra coisa pra fazer? Como ela fala calma assim, ela, teatro, meu filho, tu não tinha outra coisa pra fazer? Aí eu disse assim, mamãe, assim, ô meu filho, mas esse negócio vai dar dinheiro? Então assim, ela ficou assim, depois... Quando ela viu que não tinha mais jeito, hoje em dia ela apoia, ela vai pra rua, se ela encontra até um brinco pra Digé, ela traz, olha, meu filho, ela me deu um brinco. Eu fiquei, olha, meu filho, que eu encontrei pra Digé, ela me deu um presente outro dia pra Digé, alguma coisa, um tecido pra fazer um lenço, não sei. Mas no começo também ninguém quer, porque realmente é difícil. Fernanda Montenegro, outro dia alguém perguntou pra grande Fernanda Montenegro qual o conselho que ela dava. Minha filha quer ser atriz, parece que o pai perguntou, ela disse que ela dizia para ela não ser. Caramba. Né? Atriz, que era muito difícil ser, porque fazer teatro é abrir mão de muita coisa, não é fácil. Sim. Então, assim, só voltando àquela pergunta, depois a gente volta para essa, você perguntou da responsabilidade de representar, né, e tal. Às vezes é a única... Não preocupação, mas às vezes eu fico sem graça quando o pai chega pra mim e diz assim, ei, meu filho quer fazer teatro, porque ele olha pra um couve, ele é louco por vocês, ele quer fazer teatro, não sei o quê, e todo animado, onde é que eu boto meu filho pra fazer teatro e tal, assim, mas porque às vezes as pessoas olham o sucesso de determinado trabalho, determinado artista, e ele fica inspirado pra fazer aquilo, e ele acha que é muito fácil, mas não é. Esse é o erro do jovem. Né? E às vezes a pessoa ela entra assim, tanto que quando entra para fazer o curso de teatro, entram 20 pessoas, no final do curso tem 3. Nossa, é. Porque muita gente acha que vai entrar no curso de teatro, no outro dia ele já vai estar no palco, ele quer saber, não, quando é que eu vou estar, quando é que eu vou estrear, quando é que eu vou ser ator. E não é, tudo é um processo, né? Que vem, que vai, e amadurecendo e tal. Cada caso é um caso, o meu caso foi um caso. Mas vai ter gente que vai estar aí batalhando há anos e que infelizmente... vai chegar ao fim da vida e pouca coisa vai ter conseguido, mesmo sem desistir. Então, assim, eu não gosto de desestimular a pessoa de fazer teatro, mas também eu não sou daquele de ficar incentivando. Não, faz mesmo, vai que é ótimo, é maravilhoso, porque não é fácil. Viver de teatro não é fácil, abrir mão de muita coisa. Como eu já fui sócio de academia, já vendi roupa, já vendi plano de saúde. Não, tu não vendeu plano de saúde. Eu tentei vender. Brincadeira. Consegui vender, tentei vender. Mas eu lembro que eu andei pra caramba. Aí de repente a gente abre mão de tudo pra fazer o que a gente gosta e dá certo. Beleza. Sim. Mas podia não ter dado. Eu tava te perguntando porque, assim, tem esse negócio lá em casa, né? Tem que fazer concurso e tal. Eu dei umas voltas, aí eu entrei na aviação, eu trabalho na aviação até hoje. E hoje eu tô tentando seguir um sonho, que é na carreira... Você é comissário? Eu sou agente de aeroporto. Trabalhei com o Felipe. Mas aquele que libera bagagem quando dá excesso? É, exatamente. É isso. Legal. Então, aí... não, mas a gente não pode liberar, pô, tu é doido? A gente não faz isso não. Eu sei. Então, Mas então fica um pedido aqui, gente. Quando a gente for viajar com o pão curvo, às vezes dá um excessozinho. Uma besteira. Hoje vai estar liberado, vai estar representando coisa de 10, 15 quilos. Aí besteira. Chama o gerente, aí conversa. Pô, é teatro, pobre, é muito caro, aí dá uma facilitada. Eu até tentei ser comissário, só que na época eu pesava 130 quilos. Realmente, eu falei, pro avião ia ficar complicado. Eu falei, não, vai dar certo. A primeira coisa que minha mãe perguntou foi o seguinte, ela perguntou, meu filho, mas a tua bunda não vai ficar difícil de passar ali no corredor? Eu falei, mamãe, isso aí não tem nada a ver, mamãe. Isso aí, ó, hoje em dia, o que importa é ter o talento, não sei o quê. Aí eu não passei na seleção, porque a minha bunda não passava ali. Eu acho que é porque, na verdade, falando sério... numa emergência não passava, é isso? Não é que numa emergência não passava, porque realmente eu era muito obeso. E aí eu acho que, como o comissário de voo, ele é principalmente um agente de segurança no avião, acho que o pessoal, rapaz, esse gordinho aí, acho que não dá conta não, de sair correndo pra socorrer uma emergência. Mas enfim, não passei. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou seguir meu sonho, eu quero ser comediante. É um negócio que eu sempre tive essa questão que eu tava te perguntando de olhar uma pessoa e saber imitar. Não só por isso, tá? Mas é uma coisa que eu sempre tive, esse lado artístico, assim, de engraçado, de conseguir imitar as pessoas, entendeu?
E aí eu falei, poxa, será que eu mais novo, se eu tivesse entrado num teatro e tal, eu fico pensando nisso. E hoje eu tenho muita vontade de fazer teatro, sabe? Porque eu acho que vai complementar Ah, sem dúvida, a vai ser minha uma a bagagem questão para, na com comédia, certeza. entendeu? Então, no dia Mas a que... gente mas existem grupos de teatro aí, Então a gente né, vai conversar aí pra eu tem começar a pessoas que fazer. podem começar a fazer. É interessante sim estudar, fazer, conhecer mesmo o teatro. Porque se hoje eu faço com mais segurança a digera na televisão, é porque eu já tenho essa bagagem do teatro também, Sim, né? Que acaba sendo a base de tudo, né? sim, com certeza. Então, só deixando claro aqui que quero fazer teatro com Adeilson Santos. Ah, Arrasta pra cima. não, a gente depois que passar por um curso, a gente tem que fazer dar uns cursos aí, ver algumas coisas, mas é porque a gente também fica muito ocupado. Sim, Tem procura sim, né, para fazer curso e tal, mas só que no momento a gente tem muitos projetos, ainda falta o filme que vai rolar depois da pandemia. Tem em São Paulo que ficou pendente, tem em Brasília que a gente eu saí de casa, eu chamei o Uber, cheguei na metade do caminho com a mala. O governador de Brasília fecha a cidade, foi a foi primeira cidade a fechar foi Brasília da pandemia. Uhum. Que era o final de semana que ia ter muito evento, ia ter MMA, não sei o que foi uma polêmica, ele foi e Sim, fechou, né? Porque sim. comissão de viagem política chegou lá e aí, né, teve os primeiros casos em Brasília e fecharam. A gente na época achou até precipitado, ai, cara, tá ficando louco, exagero, São Paulo não tá fechado, Brasília fechou, mas não foi. A melhor coisa que ele fez naquela época foi fechar logo Brasília, talvez se eu tivesse ido para lá, tivesse até contraído o Covid, né? Deus que sabe o que faz. Eu não perdi a viagem, eu sempre falo que a gente não perde, a gente só tá se livrando de alguma coisa. Sim, com certeza. Então a gente teve esse livramento, né? Eu prefiro ver dessa forma. Sim. A gente estava indo para o aeroporto, não deu certo, voltei para casa. Então falta Brasília, falta São Paulo. A gente faz Rio de Janeiro agora em outubro, já está confirmado. Lá no Teatro Imperato, e depois a gente faz 2 semanas no Imperato, que é no Meia, na Zona Norte, e depois a gente faz a Zona Sul no Teatro da Gávea, do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Quando tu se apresenta em outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, tu percebe que vai muito maranhense que gosta, ou tu vê que a galera lá do Rio também procura muito? Olha, o Rio de Janeiro ela já se tornou a nossa segunda praça. Vai ser a 5ª vez que a gente vai fazer temporada no Rio de Janeiro. A gente fez primeiro no Teatro Clara Nunes, depois a gente fez no Miguel Falabella. Fizemos no Teatro João Caetano, que foi assim, uma grande honra fazer naquele teatro, que é o teatro que Grande Otelo fez muito sucesso. Grandes atores, grandes espetáculos passaram pelo Teatro João Caetano, que é um dos mais tradicionais do Brasil, que fica ali na Tiradentes, no Rio de Janeiro. Aí depois a gente foi para Praça da República, lá para o Teatro na Barra da Tijuca, Teatro dos Grandes Atores. Foi o 4º teatro e agora a gente volta e vai fazer o Imperato, que é a 5ª casa. Então vai ser a 5ª temporada no Rio. No começo iam muitos maranhenses. A gente passou 2 meses em cartaz. Então no começo tinha promoção, maranhense pagava meia. E aí os maranhenses sempre levavam carioca. Uhum. E aí os cariocas começaram a ir, que chegou o momento que a nossa plateia tinha dia que tinham pouquíssimos maranhenses. É mesmo. Eram mais cariocas. Assim. No começo alguns vão meio desconfiados, ficam sentados. E depois eles vão se envolvendo também com teatro e no final tá todo mundo levando. Então a gente tem um público muito grande no Rio de Janeiro hoje. Caramba, que curte pão com ovo. Que legal. Bem legal. O @OttonJuniorX perguntou, é uma pergunta bem parecida, eu acho que tu até já respondeu, mas como foi o processo de criação da Digé em específico, né? O Johnny perguntou de um personagem e o Otton tá perguntando da Digé. A parte da pesquisa mesmo, do comportamento, do arquétipo do personagem, né? Isso daí. Só que assim, no começo, na verdade, o personagem nasce e depois ele vai sendo lapidado, no nosso caso. Porque, diferente dos outros espetáculos, os personagens, nesse caso, eles nascem antes do texto. Porque geralmente o personagem sai do texto, né? Existe ali, tem um autor do espetáculo, lá tem os personagens, aí convida os atores para dar a vida a esses personagens. No nosso caso foi diferente, a gente criou os personagens e depois virou o espetáculo. Mas só que aí no começo era de um jeito, hoje em dia ela é de outro. No começo eu não usava bob, eu lembro que nas primeiras intervenções eu não usava bob, eu ainda tinha algumas roupas do outro espetáculo que eu adaptava, César pegava as roupas da irmã, e César, ele vem do drama, né? Ele fez muitos outros personagens. E aí o drama, depois que ele foi trabalhar ele já fazia comédia, que o Chico que ele fazia no Catirina era comédia, mas assim, vestir de mulher e fazer teatro foi a primeira vez. Então ele não tinha roupa nenhuma, ele não tinha nada. Então tudo que ele pegava era da irmã dele.
o salto e a peruca improvisava. Então, assim, elas eram bem feinhas mesmo no começo. E aí, com o tempo, elas foram ganhando as suas, né, características que ficaram. As pessoas, elas chegavam a te falar assim, pô, por que tu não usa um bob? Chegou a ter alguma coisa A gente assim? teve uma assessoria do Chico Coimbra, que tu é muito novo, não sei se tu conheceu o Chico, mas Chico Coimbra foi o maior estilista que teve no Maranhão. Foi uma das primeiras pessoas do Brasil a trabalhar com a fibra de Buriti, que hoje em dia tem grandes estilistas que trabalham e tal, mas acho que falta esse reconhecimento para o Chico Coimbra enquanto artista, porque foi um cara que pesquisou muito sobre a cultura do Maranhão. E Chico Coimbra, ele nos deixou ainda muito jovens, 60 e poucos anos. Ele deu essa orientação pra gente no começo. Então, a história do Bob, eu tinha já esse Bob lá em casa, que era o lenço, com os Bobs costurados, e outro personagem de uma outra peça. E ele disse assim, não, tudo em Digé, nada em Digé é brega, tudo fica over, ela pode usar tudo. Então, assim, sempre abusa das cores e tal, ele deu essa orientação pra gente no começo. Algumas roupas que Alcione dava pra ele emprestou pra gente. Eu lembro que na estreia da gente eu usava uma roupa que era de Alcione, a Clarice também. Hoje não, hoje ela já dá com as mãos mesmo. Ela chega e dá de presente é a nossa grande madrinha no Rio de Janeiro também, Alcione, que é um outro detalhe importante que fica sempre agradecimento aqui pra Marrom, que foi assim, existe um divisor de águas do Rio de Janeiro, Pão com Ovo antes e depois da Marrom, porque do dia que ela foi assistir a peça, nossa, depois que a Alcione foi assistir a peça, as portas se abriram no Rio de Janeiro pra gente. Que massa, tem uma moral incrível no Rio de Janeiro, né, o Alcione. O carioca é louco por ela. O maranhense gosta muito de Alcione, mas eu acho que o carioca ele ainda é mais louco ainda por Alcione, é uma coisa louca. E ela abraçou Pão com Ovo, ajudou, foi em todas as sessões de Pão com Ovo no Rio de Janeiro, Alcione foi. Caramba, que massa, velho. Todas as sessões, assim, todos os espetáculos, não em todas as sessões. Eu falo assim, a gente estava no Clara Nunes, ela foi no Clara Nunes, a gente estava no João Caetano, ela foi no Teatro dos Grandes Atores, ela foi em todos os espetáculos, sempre ela dava um jeito de aparecer. Inclusive, tá no Instagram da Digé, o dia que ela foi lá no João Caetano, tava super cansada vindo do show em outro estado, não sei se era em Curitiba ou se ela tava em Minas, mas ela foi lá, me entregou uma roupa super carinhosa. Então, assim, a grande madrinha do Pão com Ovo é Alcione. E na ficção ela é prima legítima de Digé, né? O maranhense todo fala assim, meu primo legítimo. Legítimo. Então ela é prima legítima de Digé. E a gente tem esse amor aí por Alcione. Eu já era apaixonado e depois disso, então, não tem nem palavras pra decifrar. Caramba, que massa, velho. A @Vanessa Leite perguntou, compartilha com a gente como se deu o início da carreira e quais aprendizados você tirou dessas experiências pra vida. Existe um momento antes e depois do teatro, né? Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no Arthur Azevedo para fazer uma audição na recepção, eu já entrei no teatro. A primeira vez que eu entrei no teatro, eu já pisei no palco. Porque a audição, ela acontecia no palco. Aí tinha uma bancada lá, essa bancada que era formada por Marcelo Flecha, Fernando Bicudo, Fernando Mocherec, Antônio Gaspar, que já faleceu, que era bailarino municipal do Rio de Janeiro, mas que era maranhense, que era diretor do corpo de baile do Arthur Azevedo, Chico Coimbra, que também já está no andar de cima. Então tinha uma bancada ali de artistas já renomados, já experientes, que avaliavam as pessoas que tinham condições de ser ali recepcionista do teatro. Eu lembro que quando eu entrei no teatro, eu olhei para o palco e disse, meu Deus, coisa linda, eu nunca nem tinha entrado, ele estava todo reformado o teatro, estava lindo, e ali a minha vida daquele momento para cá, ela transformou, né? Foi um novo universo. Foi um outro universo, na verdade, né? Sim. Foi um novo mundo, um novo olhar. Alguma coisa transformou ali naquele momento que eu entrei no teatro. Minha vida nunca mais foi a mesma. Caramba. E aí vem de lá pra cá, nunca mais. O teatro me deu tudo, deu minhas amizades, a minha bagagem, minha independência financeira. O teatro me deu tudo até aqui. Que maravilha. Essa pergunta aqui do J. Amorim, underline NT. João Amorim, grande amigo meu. Um abraço, João. Perguntou se você esperava esse sucesso todo. Não. Não esperava, não. Bem sincero, assim. Eu não esperava mesmo. Eu até sou bem otimista, né, com relação aos projetos, mas assim, o César esperava bem mais, eu acho. Quando ele me convidou para fazer Pão com Ovo, ele disse, bora que vai ser sucesso, eu sei que vai funcionar, as pessoas estão gostando muito, mas aí eu fiquei naquela história, eu não sei, né, aquela história que eu te falei, estou um pouco cansado de estar fazendo isso, mas eu não esperava que fosse ser esse sucesso, assim,
de público, de aceitação, de identificação, de bilheteria e de durabilidade também, porque a gente já está aí com 10 anos de Pão com Ovo. Eu não esperava que fosse. Que massa. Mas foi uma grata surpresa. Eu espero Sim. que fique em cartaz mais tempo, que a gente consiga realizar nossos projetos todos. Sim, com certeza. E aí o @Soares_Barbeiro perguntou, vai perguntar nada de barbearia não. Como foi a questão do começo da tua história na mídia, né, em relação à fama, reconhecimento? Quando tu acha que virou a chave, assim? Tava em cartaz, entrou em cartaz, aí quando começou a galera na rua te reconhecer. Assim, com relação à mídia, na verdade, com relação à imprensa, com relação à mídia, eu sempre fui muito bem recebido, né? Uhum. Desde o começo, desde o primeiro trabalho, as pessoas procuravam a gente para dar entrevistas, assim, a gente tem uma gratidão enorme com a imprensa. Eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental no sucesso, tanto do meu primeiro trabalho, que é Uma Linda Classe Mulher, quanto principalmente agora do segundo, do Pão com Ovo, né, que é um sucesso bem maior, porque a gente sempre teve abertura para fazer. Até hoje, a gente fica admirado que até hoje, depois de 9 anos, a gente ainda consegue ser procurado para ser pauta de uma entrevista como hoje. Uhum. Né? Então, a gente é muito grato, assim, nós somos gratos demais por essas oportunidades, pelo carinho que a imprensa tem com a gente. Isso reflete na mídia da rua. Eu comecei a perceber a história quando as pessoas começaram a estar chamando pelo nome da personagem na rua, que até hoje acontece muito. Às vezes eu estava parado e alguém chegava, e Maranhense é engraçado, né? Porque ele é mais acanhado para falar com o artista. Eu acho que é medo de levar patada também. Porque tem artista que dá patada, né? O público vai, não quero falar e tal. Então, assim, as pessoas chegam para mim e dizem assim, ei, perguntou um negócio para ti. Ei, tu é do Pão com Ovo, né? Eu disse, sou do Pão com Ovo, sim. Ele disse, é ele mesmo, eu tô falando que é ele, não sei o quê. Aí pronto, aí já vem, bate uma foto, bate duas e tal. Aí eu comecei a perceber que a gente tinha entrado mesmo na mídia quando isso começou a acontecer, quando as pessoas começam a te conhecer na rua, né? E se identificar pelo personagem. A gente tá aqui do nada e a pessoa vai e grita o nome. Ei, tu é que é de Gé, né? Aí eu até brinco às vezes, não, eu sou da Bahia, sou daqui não. Mas é porque eu percebi. Aí às vezes eu brinco e pergunto assim, mas por que tá me perguntando? Não, porque tu parece com o rapaz lá do Pão com Ovo, lá que faz isso. Pão com Ovo é porque eu sou da Bahia, que é pão com. Não, é uma peça que tem aqui, é engraçado, é muito, sabia? A peça daqui. Aí eu digo, e tá. Aí eu digo assim, não, sou eu mesmo. Tá dizendo que é ele. Aí vira logo uma festa e tal. Aí eu comecei a perceber que o negócio tava andando, mas estava funcionando quando as pessoas começaram a reconhecer, né? Caramba, que legal. Então. Meu Deus, me engasguei aqui. Quase morri de rir. O @André Araújo, _25, um abraço, André. Perguntou se você se inspirou em alguma pessoa real para criar a Digé. Várias pessoas, né? Na verdade, a Digé é um apanhado de mulheres. Uhum. Tem umas que eu conheci até depois de ter criado a Digé e acabei pegando uma coisa. Tem uma senhora que é como se fosse uma mãe para mim também, que ela me trata com muito carinho sempre, deseja boa sorte, Deus vai na frente, Maria vai atrás, que é dona Digé, que ela é do Pindaré, mas mora na Vila Bessa, diretora também do Colégio Nogapara, que é conhecida como dona Digé. E ela tem algumas coisas muito da Digé. Quando ela foi assistir a primeira vez, ela disse, tu te inspirou em mim, né, menina? Ela fazia Digé. Na verdade, quando eu conheci, fiz amizade mesmo com dona Digé, já existia a Digé. Mas depois disso, muita coisa da Digé eu acabei pegando. Entendeu? Uhum. Como assim? Porque a Digé, os personagens, Digé e Clarice, elas têm vida própria. Então, assim, elas vivem mesmo o cotidiano, elas podem frequentar qualquer coisa, elas podem vender qualquer coisa. Isso é uma grande vantagem também dos personagens, porque os personagens não são limitados, elas vendem de plano de saúde a plano funerário. Uhum. Entendeu? Elas vendem da vida à morte, elas podem vender tudo, né? Então, assim. Mas por quê? Porque elas são muito viscerais, as personagens. Elas vivem mesmo o cotidiano delas. Então, assim, elas estão sempre em transformação e muita coisa pode vir. Então, assim, eu posso estar na casa de uma senhora que fala um ditado popular que há muito tempo que eu não ouço e não lembro, e aí ali eu já pego esse ditado.
Né? Já aproveito. Então a Digela está em constante evolução. Mas a minha inspiração, ela partiu mesmo de dentro de casa, das tias, das pessoas que eu convivi, das pessoas que eu olhei mesmo. Né? Essa minha irmã de criação que veio morar com a gente já estava adolescente, ela falava, meu irmão não diz. Então, assim, são coisas que eu fui pegando também. Então a Digela é um apanhado, ali um conjunto de mulheres, mas é uma grande homenagem, sim, na verdade, né, a essa mulher popular maranhense, que mistura um pouco da Baixada com um pouco da nossa zona rural, que é o Maracanã também, que também eu trouxe muita vivência dessa coisa, da presença de ver os meus avós paternos fazendo farinha, por exemplo, né, que botava de molho no rio da mandioca, então eu já sei que isso funcionava. E aí tem a história, minha mãe tem uma coisa de quando tá chovendo, ela cobre o espelho, e cobre o espelho com medo de trovão, que o raio, sabe, minha avó também, mamãe tem isso, meu filho, cobre esse espelho. Sei o que, a história da Semana Santa, que lá em casa não se fazia zoada, a mamãe não gostava de ligar o som, porque perturbava Jesus, que estava com dor de cabeça. Então tinha essa história que a gente realmente não apanhava a Sexta-feira Santa, a gente ficava livre para fazer o que queria, mas no sábado vinha em dobro. Porque na sexta-feira. Então, essas coisas assim do dia a dia que a gente foi pegando. Aí César traz muita bagagem também da Baixada, porque como a família dele é de São Bento, então vem muita coisa da Baixada também, a forma de falar, essa tradição, que já usa para os outros personagens, para Maria, né, que ele faz também. Fala você estudinho, e aí a gente vai fazendo aí esse monte de pesquisa, né? E juntando tudo numa panela só. A gente tá ao vivo no Instagram, né? Tá ao vivo no Instagram? Tá ao vivo no Instagram. Ah, que legal. Se alguém quiser mandar um beijo aí, alguma pergunta. Quiser fazer alguma pergunta, vamos aproveitar. Uma pessoa que perguntou se você acha que faltam atores maranhenses no drama e se os humoristas são mais valorizados. Se falta... atores maranhenses no drama. No drama? Não, a gente tem grandes atores maranhenses que fazem drama. Né? Agora, claro, que as pessoas, às vezes elas vão ao teatro, o que acontece muito, na minha opinião, tem projetos, por exemplo, que levam pessoas para assistir um drama. A primeira vez ela vai no teatro assistir um drama. E às vezes a pessoa ela não se explica o que ela vai assistir. Às vezes a pessoa chega no teatro com a expectativa de assistir uma coisa e assistir outra. Ela pode achar que o teatro é feito porque o drama acha que o drama é chato. Não é que o drama é chato, nem que o humor é melhor. Não existe dentro da arte o que é melhor e o que é pior. Existem formas de fazer teatro. Tem pessoas que elas gostam, que elas preferem ir para o teatro para assistir um drama. Né? Porque tem dramas maravilhosos. Eu assisti espetáculo em São Paulo de 3 horas de duração, com intervalo, e o espetáculo era maravilhoso. Então, assim, existe um grande equívoco hoje em dia de achar que as pessoas elas têm que ir para o teatro só para sorrir. Existem várias vertentes do teatro. Então, assim, não existe o humor que é melhor, nem o drama que é melhor. Existem bons trabalhos. Sim. Vão assistir espetáculo de comédia, que eu assisti muita comédia lá fora, no Rio e São Paulo, que não dá vontade de levantar e ir embora. Né, como eu assisti dramas maravilhosos. Então, assim, isso é muito relativo. Agora tem grandes atores, sim, de drama em São Luís, que eu conheço. Se tiver mais alguma pergunta aí, você pode nos interromper. E a Wagner _ Araújo, eu gostaria que tu mandasse um beijo pra Wagner, que é minha mãe. Não, a Wagner, um beijo. Wagner, dona Wagner. É diferente o nome dela. Wagner, um beijo. Vai assistir Pão com Ovo, tá? Ela já foi várias vezes, ela ama. Ela perguntou quais foram as dificuldades no início da peça. As dificuldades são de sempre. Primeiro, dinheiro para montagem. A gente conseguiu montar Pão com Ovo com R$2.000. Nossa Senhora. Né? A gente pegou roupas que tinha, algumas coisas. O pão com ovo que a gente faz hoje original, ele é composto de 2 mesas de plástico e 5 cadeiras. Sim. Que elas viram tudo. Viram as mesas do baile, viram o caixão do velório e roupas doadas do Chico Coimbra, que eu citei ainda há pouco, do estilista, que eram de Alcione, que vieram pra gente. E então, assim, a gente conseguiu comprar algumas perucas, alguns saltos e foi fazendo ali o que a gente pôde. A maior dificuldade mesmo é dinheiro para montagem, porque assim, como o projeto era nosso, então a gente não tinha atores convidados. Tinha o Charles Júnior, que eu não posso deixar de falar também, que foi uma peça fundamental também para a criação, que era o Zé Maria. Sim.
né, que por questões particulares acabou saindo, que também as pessoas perguntam muito, teve briga, vocês saíram, tem gente que diz, não teve briga, apenas ele tinha outros planos para a vida dele, que o teatro não estava inserido nesses planos, e ele pediu para sair. Mas é uma pessoa que a gente se dá muito bem, que eu gosto muito, é um grande amigo que a gente construiu ao longo desses 10 anos do Pão com Ovo, mas a maior dificuldade mesmo é essa, né, era de montar, e o resto foi experimentar e ver se funcionava. Não se pode ter medo. Assim, o medo ele não existe para quem faz teatro. É sempre uma grande interrogação. Será que vai abrir a cortina e as pessoas vão gostar do teu trabalho ou não? Então, acho que essa é a grande magia do teatro. A gente não sabe se vai. É um jogo, né? Então, como um jogo, a gente pode entrar, ganhar a partida ou perder. Ele nunca está ganho. Mesmo para Pão com Ovo. Porque, às vezes... Também há muito esse engano de dizer assim, porque o espetáculo é um sucesso, então sempre que vocês vão fazer Pão com Ovo, vai funcionar a plateia. Não, teve plateia no Rio de Janeiro, em São Paulo também aconteceu isso, de uma plateia extremamente paulista, 100% paulista. As pessoas não conheciam os personagens, não conheciam a forma do Maranhão de falar, e aí a gente vai para a cena e se joga, e aí mesmo que a gente faz o espetáculo com mais garra ainda, que é para conquistar essa plateia. Então, assim, o jogo ele nunca está ganho, o ator nunca pode entrar em cena e falar assim, eu já ganhei, eu vou chegar lá, a plateia está conquistada. Não, é um jogo, então tudo pode acontecer. Caramba, e já aconteceu de... É curiosidade mesmo, por exemplo, nesse que tu falou de São Paulo, né? Te apresentar e sair triste, alguma coisa do tipo assim, tipo, poxa, hoje o show não foi legal. Já aconteceu sim, da gente fazer um espetáculo, não precisa ser em São Paulo não, mas aqui mesmo de fazer um espetáculo, pô, mas hoje não foi legal, mas assim, mas às vezes, mas isso não pode... muito raro isso acontecer, né? Por algum motivo, a pessoa pode estar... de repente, vem de uma noite mal dormida, ou então não está indisposta fisicamente, pode estar uma gripe, alguma coisa, e as pessoas, e às vezes, tu não consegue chegar naquela mesma energia, mas pouquíssimas vezes isso aconteceu. Agora já aconteceu da gente se doar ao máximo para uma cena, fazer um espetáculo mesmo com toda a garra, e a plateia ser só aquela... Né, sem aquela empolgação. Não que as pessoas não tenham gostado, mas sem aquela empolgação do costume da gente, né, das pessoas vibrarem no final do espetáculo. Mas agora o que mais interessante é nunca entregar o jogo. Sim. Né? Uma coisa que César, enquanto diretor, ele sempre deixou bater nessa tecla com a gente. Nunca pode entregar o jogo. A gente nunca entrega o jogo. Mesmo a plateia sendo difícil, mesmo que você tem que jogar e bola de 3 pontos, que a gente brinca aqui, que Hortência e Paula, uma arma, a outra faz o arremesso, e a gente sempre tem que estar em cima ali para fazer o nosso máximo. Aí a tarefa estando cumprida, o restante vem, né? A @LaraCardosoJ, que é a minha noiva, ela perguntou se existe a questão de você ser mais reconhecido na rua como Djé e se isso te incomoda. Não me incomoda, não. Não, muita gente já pergunta isso, assim, é fato, assim, as pessoas... Eu até fico surpreso das pessoas me conhecerem sem estar de Djé hoje em dia. Eu acho que em função de ter dado algumas entrevistas na Mirante com a cara limpa, ter feito comercial que a gente aparece com a cara limpa, porque assim, eu nunca fui muito da rede social, né, ao contrário de muita gente que fala, porra, se eu fosse tu, porra, eu tava com o meu Instagram bombando, não sei o quê. Eu sou meio Gustavo Live, é isso o sobrenome dele? O menino que tava apresentando... Thiago Live, né? Eu sou meio Thiago Live, que eu já vi ele dando umas respostas que eu acho que se eu pudesse dar, eu também daria. Né? Às vezes eu faço das palavras deles as minhas, assim, porque tem pessoas... Tipo assim, a menina outro dia, a Juliette, né? Que um fenômeno. Ela foi cobrada logo que ela saiu do Big Brother, porque queriam para ela estar fazendo coisa, dancinha, mostrando o dia a dia e tal, e ela disse que ela não ia conseguir fazer isso. Que não era a praia dela. O Thiago, a mesma coisa. Assim, um exemplo de pessoas conhecidas nacionalmente, que ele, né? Não tem comparação da fama dele com a minha, mas como é o nome? Que ele realmente é famoso. Então, ele sempre fala isso, que outro dia ele estava sendo cobrado porque ele aparecia pouco no Instagram, ele disse que ele não sabia dançar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu também não sei fazer. As pessoas, por ser humorista e trabalhar por trabalhar com humor, com personagens, as pessoas acham que eu vou estar pegar o meu stories, meu Instagram, e vou estar fazendo
24 horas alguma graça. E eu não sei fazer isso. Uhum. A minha graça ela é natural, mas eu não sei ainda pegar um celular e ficar, gente, aqui, bom dia. Porra, legal, tô aqui. Gente, olha o que eu comi e tal, não sei, né? Então, assim, eu sempre tenho essa dificuldade de fazer isso com o Instagram. Então, eu sempre fui mais ausente da rede social. Tanto que quando a gente transformou o nosso Instagram das personagens, nós, pessoas físicas, em personagem, Boaz já tinha o quê? 37 mil no Instagram e eu tinha 16. Aí eu até me espantava, gente, eu não sei nem como é que eu tenho 16 mil no Instagram, porque eu realmente passava, às vezes, dias sem postar nada. Uhum. E tem gente que fala, pô, tu tá onde? Ah, eu tô em Recife. Ah, tu tá onde? Aí tu diz, porra, e tu não diz pra gente que tu tá aí. Ou tu não bota uma foto que tu tá em São Paulo e tal. E, gente, eu esqueço mesmo às vezes. Hoje em dia, eu já uso a rede social porque foi transformado no da Digé. Então, assim, como eu passo às vezes... Todo dia eu tô me caracterizando o personagem, já tem... Gente, eu tô aqui e tal, já fica mais fácil mostrar. Mas eu mesmo, eu tenho essa dificuldade de pegar o celular e tá... sabe, postando, comendo uma peta, comendo não sei o quê. Não tem nada contra, eu acho legal quem faz, eu só acho difícil fazer, entendeu? Eu fico impressionado como é que tá Inara, meu Deus do céu, ela tem um monte de pontinho, meu Deus, Inara, um monte de pontinho, aí Hanuan, um monte de pontinho, Valesca, um monte de pontinho, eu digo, meu Deus do céu, como é que, sabe, porque tem hora que o celular tá aqui, eu esqueço mesmo de que existe rede social, eu não consegui, na verdade, entrar assim de cabeça nessa história da rede social, de estar mostrando o meu dia a dia. Eu acho muito legal quem consegue fazer, entendeu? Mas assim, mas eu não me incomodo não eu só me incomodo às vezes não dessa comparação assim, Digé, Adeilson, Digé, Adeilson, não é isso. Só que tem gente que às vezes ele perde a noção das histórias. Então assim, aí eu tô aqui no supermercado, alguém chega e diz, ei, faz a borda de Digé aí pra mim rapidinho. Pô, aí não dá pra fazer, porque né, a Digé não tá aqui, aí e tal. Não, só pelo amor de Deus. Aí diz, não, então eu mando o áudio, mas o vídeo não dá pra fazer. Porque a pessoa às vezes ela chega e pede um vídeo da personagem, né? Me faz um vídeo da Digé pra mim, que minha mãe te adora. Isso não, eu mando áudio, porque aí o áudio já fica mais melhor. Agora, né, careca, Digé de Bob, fazer... Aí fica mais complicado. Mas eu acho que o mais importante é o carinho do público com o trabalho da gente. Não me estresso com isso, não. Vamos encerrar a live aqui no Instagram. Pessoal, assista a entrevista completa na terça-feira, dia 20. Manda um beijo aí pra galera. Alguém mandou mais alguma coisa? Beleza. Como é que tá aí? Tem gente aí nesse negócio, meu irmão? Deve ter umas duas, mamãe deve estar vendo aí. Mas terça-feira é a entrevista completa. Menino, vambora. E Adeilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o Pão com Ovo ainda não tá na Globo? Porra, mano. Cara, tu me tirou de casa pra perguntar isso. Não, porque eu acho que... Porque eu acho que o quê? Não, porque tem tanta coisa pra perguntar e tu me tira de casa pra perguntar isso. Por que Pão com Ovo não tá na Globo? Eu acho que a galera tem curiosidade. Tá na hora de terminar a entrevista, valeu. Não, pô. Pô, eu perguntei alguma coisa. Normal, pô. Pessoal, isso foi um corte fake. Adeilson. Também. Adeilson não ficou bolado, não, mas... termina aí, tu chamou de quê? De Adá. Gente, é uma coisa que eu queria também falar. Gente, meu nome é Adeilson, mas me chamam de Adailson. Adilson. Adelson virou piada isso no Pão com Ovo, sabia? Sério, virou piada isso. Porque quando toda vez que chama entrevista, agora com vocês, vou falar com os atores, César Boaz, Charles Júnior, e tá lá escrito Adeilson. E Adailson. Adeilson. Não, é o Adilson. Adeilson. Sabe? Na terceira vez que acerta. E agora, no final da entrevista, João tinha que cagar a história. Ainda faz parte do corte fake. Chamou de Adailson. Pessoal, isso foi um corte fake. Ele não ficou bolado. Isso aqui é só pra gente botar lá no corte. Todo mundo pergunta. Ele queria saber qual era uma pergunta e tal. E ele ia falar uma outra. Disse, não, mas todo mundo pergunta. Eu tô na Globo. Não, gente. Pode ser o dia que a gente chegue na Globo, mas isso vai ser consequência. Assim. No momento a gente tá preocupado com o filme, com Pão com Ovo. Que vai sair, vai ficar um longa legal. Pra gente poder exibir aí nas salas do Brasil inteiro aí esse longa maranhense aí, com uma qualidade bacana pra vocês. Pessoal, não esqueça de assistir a entrevista completa, tá? Isso aqui foi só pra chamar a atenção de vocês pra assistir a entrevista completa, que tá muito boa. Adeilson, pra finalizar a nossa entrevista, primeiramente agradecer, adorei a participação, foi maravilhoso. Obrigado. Também peço desculpa porque a gente já tava cá dentro, o João tava tentando cavar essa entrevista faz tempo, graças a Deus a agenda é muito lotada, mas hoje a gente deu aqui pra dar uma quebrada na agenda. Esse papo maravilhoso. E
que você desse uma dica pra galera que tá começando no teatro, na comédia, uma dica pra galera que tá começando. Olha, a dica é estudem, tem que estudar bastante, né? Tem que se dedicar, tem que abrir mão de muita coisa, porque não é fácil fazer. Mas se realmente foi essa a sua vocação, ser artista, vai em frente, não desiste não. Né? Tem que batalhar aí. E graças a Deus hoje tem muitos outros caminhos para chegar até o público, né? Tem a internet aí, que é uma ferramenta maravilhosa para estar mostrando o seu trabalho. Antigamente era pior, porque às vezes tinha um talento, mas não tinha onde mostrar. Sim. Às vezes o cara estava num lugar que não tinha nem como chegar a alguém com o seu trabalho. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, com apenas um celular, com uma câmera, a pessoa mostra ali seu trabalho, alguém já gosta, chama. Tem grandes pessoas aí trabalhando aí por conta, né, de ter mostrado o seu trabalho na internet. Mas não pode desistir. O conselho que eu dou é não desista, tenha certeza que é isso que você quer. Eu quero fazer teatro, então vai fazer teatro, né? Não é fácil, mas aí se realmente for a tua praia, você vai conseguir alguma coisa. Adeilson, muito obrigado. Nossa entrevista foi maravilhosa. Shazam. Pessoal, se inscreve no canal, siga @Caçando Conversa Podcast, siga Digé Pão com Ovo. Também tem um pão, faça inscrição no canal do Pão com Ovo Oficial. A gente está buscando mais inscritos aí para poder ser monetizado. E, pessoal, se inscreve no canal e muito obrigado. Até a próxima.